Iniciando gravação. Olá, olá, bem-vindo ou bem-vinda. Aqui você encontra tudo o que você precisa saber sobre planejamento de produção, materiais, demanda ou abastecimento. Tudo para você crescer profissionalmente, se desenvolver nessas áreas, ganhar mais. Você que já atua na área, você com certeza vai ter conhecimento aqui. Você que quer entrar nessas áreas também vai ter conhecimento. Você que vende consultoria ou você que está participando de um processo seletivo nestas áreas, com certeza é aqui que você encontra o conhecimento que você precisa. E se você já acompanhava aqui o canal, você sabe que eu gravei vídeos durante um tempo, depois eu parei, falei que ia voltar, não voltei, agora estou de volta em definitivo, né? Como diria Galvão Bueno, em definitivo, estou de volta gravando conteúdo aqui para vocês. Formato diferente, essa é a primeira aula de muitas, estou chamando de aula porque é um vídeo longo com muita informação importante para você. Então, é a primeira aula e se você já assistia, o conteúdo vai ser muito diferente aqui. Então, bem-vindo de volta para você que já assistia e você que está participando a primeira vez aqui, super bem-vindo. Tem bem-vindo ou bem-vinda, né? Tem muita informação aqui para você. E aqui você não encontra só teoria, tá? Você vai encontrar. Eu sempre falo que tem quatro coisas, tá? Dois T's, MPs. Teoria e técnica são os dois T's. Metodologia é a outra parte, que é o M, e P é prática. Então, quando você junta teoria com técnica, coloca em prática, você constrói uma metodologia. E é isso que você vai ver por aqui. Teoria, técnica, prática para você conseguir aplicar no seu dia a dia. Então, mas quem é você que está aí, né? Quem sou eu? Meu nome é Marcelo Alonso, faz 22 anos que eu trabalho nessas áreas, 22 anos com planejamento de produção, materiais, demanda, abastecimento, operações ali como um todo, tudo que está relacionado a controle de capacidade, controle de custo, dimensionamento de capacidade, tudo que envolve essas áreas, já passei por vários tipos de operação, já ajudei vários tipos de operação, e no começo da minha carreira eu tive um mentor que já tinha 28 anos de experiência nessa área, então isso facilitou muito a minha vida. Ele estava próximo de mim ali o tempo todo. Então são 22 anos da minha experiência, mais 22 anos aí desse mentor. Se eu fiz a soma certa, são 50 anos de experiência aqui que eu estou compartilhando com você, tá? 50 anos de experiência. Deixa eu dar um intervalo aqui para explicar como vai funcionar a aula. Deixa eu mudar de tela primeiro, um pouquinho mais de tranquilidade. Deixa eu apagar uma parte aqui de um documento que eu já tinha escrito. Como que vai funcionar, tá? Como que vai ser essa aula aqui? Primeiro ponto, eu vou ficar menorzinho aqui, ó, na tela. Eu vou ficar no cantinho e eu vou usar como se fosse um quadro aqui, um quadro branco para explicar para você, porque assim você consegue absorver mais o conhecimento. Então eu vou explicar por aqui. E eu vou começar desde já fazendo isso, apesar de não entrar no tema da aula ainda, porque tem outros recados importantes que eu preciso passar para você, mas eu vou começar desde já porque é importante que desde já você absorva isso e tenha isso em mente. Deixa eu só tomar um café aqui. Que eu estou gravando essa aula agora é exatamente 5 horas e 55 minutos. 5 da manhã e 55 minutos, a hora que eu estou gravando, que é mais fácil, eu consigo ter tempo livre aqui disponível para focar aqui na aula e trazer o conteúdo para você. Então, esqueci de um recado, né? Fica até o final, tá? Eu te desafio a ficar até o final e escrever lá. Eu assisti a aula inteira. Fica até o final, porque com certeza você vai absorver conteúdo, vai ter conhecimento. Então, reserva um tempo para você acompanhar a aula até o final. Tem muita coisa que eu vou falar para você ao longo da aula que é importante. Você com certeza vai pegar algum insight, alguma ideia daqui para você conseguir aplicar no seu dia a dia agora ou você, de repente, está passando por algum processo seletivo, você pode pegar alguma informação que dá aula para te ajudar nesse processo seletivo. De repente aparece alguma pergunta muito específica aí, e aí um conhecimento que você pega aqui te ajuda e faz você passar para a próxima fase ou passar no processo seletivo, tá? Tenha isso em mente, então acompanha até o final. E qual que é o meu objetivo aqui com essas aulas? Qual que é o meu objetivo? O meu objetivo é te ajudar, tá? Esse é o primeiro ponto. Então, qual que é o meu objetivo? O meu objetivo é te levar aqui de mestre e essa introdução eu vou fazer em praticamente todas as aulas, tá? Porque é importante ter esse alinhamento. Então, o meu objetivo é te levar de iniciante até mestre. Opa. Ai, caramba. Até.
produção, materiais, demanda e abastecimento. Esse é o meu objetivo aqui. Abastecimento. Oh, cadê? Difícil digitar, hein? Daqui a pouco eu pego o jeito aqui para digitar. Mas o que significa isso, tá? Você pode ter 5 níveis aí de profissional dessa área. 5 níveis. Primeiro, são 5 níveis, tá? São 5 níveis de profissional. Ah, de onde você tirou esses níveis? Eu inventei, tá? Eu criei. E eles fazem muito sentido, vocês vão entender o que eu tô, vão entender por quê. Primeiro nível, caiu de paraquedas. Ó, e você, essa é a primeira aula que eu tô gravando, mas pode ser que você esteja assistindo em algum outro momento e você já assistiu as outras aulas. Mas entenda que, e nas outras aulas, você vai ver praticamente a mesma introdução. E talvez você já tenha assistido essa introdução. E entenda que você precisa ter isso gravado dentro da sua cabeça. Então, assiste a introdução de novo. Pode ser que eu fale uma coisa muito diferente aqui para você que não tinha nas outras aulas, mesmo a introdução tendo o mesmo formato. É importante que você é importante a gente estar alinhado, tá? É importante que você tenha esse conhecimento na sua cabeça. Então, caiu de paraquedas é o primeiro nível, iniciante é o segundo, aprendiz é o terceiro, profissional é o quarto e mestre é o quinto nível. Ah, qual a diferença entre estes níveis, tá? Primeiro ponto, caiu de paraquedas é quem entrou nessa área sem querer. Eu caí de paraquedas nessa área. Tá? Essa é a minha história. Eu caí de paraquedas. Eu trabalhava como auxiliar de embalagem, não era nem operador de produção, era auxiliar de embalagem. E contar uma história curta, tá? Eu precisava tinha passado na faculdade, tinha aulas aos sábados, só que eu trabalhava aos sábados também, então não dava para conciliar uma coisa com a outra. Aí eu fui pedir uma oportunidade diferente. Era uma empresa pequena, eu lembro que eu parei o dono da empresa no corredor da empresa num sábado de manhã, pedindo uma oportunidade diferente e encurtando a história, a oportunidade que me deram foi de auxiliar de programador de produção. Foi assim que eu entrei nessa área. Então eu caí de paraquedas sem conhecer nada dessa área. Então tem muita gente que cai de paraquedas que entrou sem querer na área e não sabe o que está acontecendo. Tá? É muito comum nas empresas a empresa pegar alguém da produção e converter ali num profissional de planejamento de produção ou de materiais, normalmente de planejamento de produção. E isso tem prós e contras, tá? Porque é uma área extremamente crítica. Eu admiro que é a empresa que faz isso, pensando em dar oportunidade, mas eu também critico a empresa que faz isso, porque é uma área extremamente crítica e a gente vai entender ao longo do vídeo, dependendo da decisão que está sendo tomada ali no planejamento de produção, materiais, ou demanda, ou abastecimento, dependendo da decisão que está sendo tomada, isso significa uma empresa dar lucro ou prejuízo. É tão crítico quanto isso. É importante você ter isso em mente, você entender o tamanho da responsabilidade que está na sua mão. Então, caiu de paraquedas, iniciante, aprendiz, profissional e mestre. Caiu de paraquedas é esse primeiro. Iniciante, ele quer entrar na área, ele sabe que a área existe, tá? Ele ainda não está atuando na área, ele sabe que a área existe e ele começa a estudar ali sobre a área. Então você pode estar nessa fase, você pode trabalhar na produção, trabalhar em algum outro lugar e quer entrar nessa área, você começou a aprender, você está como iniciante. E o aprendiz, ele já estuda ou trabalha na área, ele está lá no começo da jornada dele, e aí você pode ser, por exemplo, um profissional que caiu de paraquedas e virou aprendiz. Porque você entrou na área, você já trabalha na área, e para começar a se desenvolver, você começou a estudar sobre a área, começou a ter mais profundidade. O que é o profissional? Profissional aqui. O profissional ele já atua há bastante tempo na área, ele já estudou muito sobre a área, já consegue entregar muito resultado, mas ele é um profissional, o nome coincide, né? Mas é uma pessoa que tem um conhecimento muito específico ali da área, tá? Ele conhece alguns segmentos de produção, alguns sistemas de produção, e a aula hoje aqui é sobre sistema de manufatura, né? Então ele conhece alguns sistemas de manufatura, talvez conheça um só e consegue executar muito bem o trabalho nesse sistema de manufatura. Mas, se ele vai para um outro tipo de operação, que foi o que já aconteceu comigo, se ele vai para um outro tipo de operação, ele fica perdido.
porque ele não conhece o todo. E aí, quem conhece o todo é o mestre. Então, o mestre, ele consegue, é, além de conhecer o todo, os vários sistemas, os vários formatos de produção, os vários sistemas de manufatura, se é uma produção em célula, se é job shop, flow shop, se é um processo de montagem, ele consegue conhecer o todo e consegue entregar resultado em qualquer tipo de operação. E além de entregar resultado, ele consegue guiar ali a operação, ele consegue guiar a empresa em uma direção. Então ele consegue, por exemplo, fazer uma proposta de investimento, uma proposta de construção de uma nova fábrica, uma proposta de aumento de capacidade de uma determinada linha de produção. Ele tem estrutura para fazer isso. Então, esse é o mestre. E o meu objetivo é que você chegue neste nível aqui. Você tenha esse conhecimento, você chegue nesse nível aqui, você tem esse conhecimento aqui, porque assim você, obviamente, tá? Vira um profissional de destaque. E aí, consequentemente, consegue ganhar mais, consegue crescer e se desenvolver, além de ter mais paz e tranquilidade. Você passa a ser um profissional que consegue fazer a gestão do todo ali de uma forma mais simples. Esse é o meu objetivo. Eu só estou olhando para o lado aqui porque eu vou controlando o áudio para ver se está funcionando bem, porque já aconteceu desse áudio parar do nada. E aí, quando eu fui ver, eu estava falando aqui loucamente e não estava gravando o áudio. E aí, deixa eu falar um outro ponto que é importante. Ixi, aqui desligou. Tá gravando o áudio aqui, né? Aqui, ó, um coloridinho aqui, dá pra ver? Mas tá passando o áudio. E aí tem um outro bloco que é importante, que ó, eu vou entregar muito aqui pra você, tá? Muito. Essa é a primeira aula, eu vou entregar muito conteúdo, muito conhecimento. Eu tô dando o melhor possível. Eu escrevi, ó, só pra vocês entenderem, tem para essa aula de hoje, tem 13 páginas. Ó, que número ruim, né? Enfim, mas tudo bem. Tem 13 páginas. Na verdade, tem 11, porque tem as duas primeiras que são do mesmo conteúdo, mas focado em outra parte, para fazer post, enfim. Mas tem 11 páginas de material escrito aqui que eu preciso passar para você, então eu estou dando 200%. E aí cabe a você, como uma pessoa que quer se desenvolver, cabe a você estudar o conteúdo até o final. Então, primeira etapa, vai assistir a aula até o final? Essa é a dúvida, né? Vai assistir até o final? Segundo ponto, você vai pegar papel e caneta e vai anotar o que eu estou falando? Terceiro ponto, você vai aplicar, tá? Porque, como eu falei lá no começo, 2T's MP, tá? Teoria, técnica, são os 2T's. Isso aqui você vai ter aqui, com certeza absoluta. Eu vou dar exemplos práticos. Vou falar um pouco sobre metodologia também, mas a prática mesmo, a aplicação está na sua mão. Então você vai aplicar o que eu estou falando aqui. Então isso depende só de você. Eu estou aqui mostrando os caminhos, mas é você que vai fazer todo o resto, que vai aplicar isso. Então, primeira etapa começa vendo a aula até o final, anota, reserva um tempo e ali coloca nos comentários, tá? Eu te desafio mesmo a colocar nos comentários. Eu assisti a aula até o final. Coloca nos comentários. E falando, daqui a pouco eu entro no conteúdo, tá? Rapidinho, rapidinho. Daqui a pouco, uns 13 minutos eu não entrei no conteúdo. Mas esse bloco é importantíssimo, eu tô na introdução aqui. Daqui a pouco eu entro no conteúdo. E por que que eu tô fazendo tudo isso, tá? Que é um ponto crítico. Por que que eu tô fazendo tudo isso? Essa aula demora, tá? Para ser preparada, demora mesmo. Como eu falei, tem 11 páginas aqui escritas. E eu fiquei indo e voltando nos últimos 3 anos sobre fazer isso. Eu comecei a gravar vídeo lá atrás, 3 anos atrás mais ou menos. Foi no primeiro ano da pandemia ali que eu comecei a gravar vídeo, trazer mais conhecimento aqui, só que não com tanta estrutura, um vídeo diferente, um pouco mais monótono. Era outro professor aqui dando aula, e eu sei que precisa de energia aqui para você permanecer no vídeo, então por isso que eu tô assim, estou atuando aqui para que você permaneça até o final, para que você assista até o final essa aula, para que não vire uma aula chata e você saia aí no meio da aula. Esse é o objetivo. E, e faz 22 anos, como eu falei, que eu trabalho nessa área, e tem uma carência enorme de conhecimento, mas
enorme, 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 eh, de conhecimento disponível e de conhecimento dos profissionais dessa área também, tá. É muito difícil, e aí é uma oportunidade para você, é uma oportunidade imensa, é muito difícil encontrar um profissional que tenha todo o conhecimento dessa área, é muito difícil. Aí você com certeza vai se destacar e vai ganhar muito bem, eu tenho certeza disso, se você acompanhar o conteúdo. E, além disso, é uma área muito carente de treinamentos estruturados. E por que eu estou falando isso? Se você procura treinamentos no Brasil, você vai procurar treinamento sobre PCP e tal, alguma coisa assim, só que são muito superficiais, mas muito superficiais. Você não vai sair de um treinamento desses como um profissional completo. E aí, quando você vai para fora do Brasil, eu vou falar de duas instituições aqui que são excelentes, só que tem treinamentos que ainda são teóricos, mas são bons, tá? Uma é mais óbvia, que é a Apex. Então, se você pesquisar, você vai encontrar tudo que está relacionado à Apex. É uma instituição fora do Brasil. E são treinamentos muito caros. Muito caros. Você vai gastar fácil, fácil, fácil 15 mil reais ali num treinamento da Apex, com material didático e tudo mais. Ou Oliver White, que é uma outra instituição. Então, são treinamentos muito caros. E, além disso, são em inglês, então o acesso é difícil, são caros. Então, tem uma carência enorme de conhecimento aqui no Brasil. E aí, meu objetivo aqui é que você tenha esse conhecimento, e é por isso que eu estou fazendo isso. Eu passei 22 anos, na verdade, não os 22, né? Mas os primeiros 12, 15 anos da minha carreira eu passei buscando conhecimento e era muito difícil encontrar. E aí eu bati muita cabeça, tá? Apanhei muito no dia a dia, tentando aplicar as coisas para entregar resultado. E aí, ao longo da aula, você vai entender. Eu vou trazer alguns exemplos do que eu já vivi nessas áreas. Então, é sobre propósito aqui, tá? Eu quero ajudar você, como profissional, a crescer e se desenvolver. Esse é o meu objetivo. Quero que você saia daqui pensando como que eu resolvo o meu problema aqui do dia a dia. E essa é a minha missão, levar conhecimento para você. E aí, deixa eu falar de um bloco antes de entrar no tema, é o último pedaço, é importante. Você, toda aula, toda aula. Cadê? Eu já estou assumindo um compromisso público aqui. Vai me complicar. É assim que as coisas funcionam. Assuma um compromisso público. Toda aula tem um material, resumo em PDF. Toda aula, toda aula. Toda aula. Eu tô me complicando aqui na hora de escrever. Por que eu fiz isso aqui? Fiz assim, não. Deixa eu deixar igual aqui, né? Ele tá, esse aqui ele tá mais pra cá. Eu queria que ele ficasse igual, mas não tá ficando igual. Então toda aula tem um material resumo em PDF. Ah, como que você acessa isso? Como que você acessa isso? Aqui, ó. Ué, peraí, deixa eu ver se. Deixa eu só testar pra ver se é esse link mesmo. Peraí, gente. Deixa eu ver se eu tô com o link certo aqui. É esse mesmo, material PDF. Ah, onde que eu acesso isso? Tem aqui, ó. Tem um link, marcelalonso.com.br/material PDF. Você consegue acessar o material nesse link. Ah, mas você quer o meu e-mail para acessar o material? Ó, já dá muito trabalho organizar a aula. Se eu ficar colocando o link em cada um link diferente em cada vídeo do YouTube para você acessar, complica muito a minha vida. Então, eu construí uma página, tem um link lá, você cadastra seu e-mail e consegue receber essas informações. Então, é por isso que eu estou pedindo o seu e-mail, pedindo para você se cadastrar, para facilitar a minha vida. E, em algum momento, tá? Em algum momento, o conhecimento que vai estar nesse link ainda não está lá, tá bom? Então, se você for acessar agora, ainda não está lá, você vai ver que talvez tenha um conteúdo antigo ali, sem os links ainda, mas em breve vai estar disponível. Guarda esse link aí com você. Mas o ponto é que em algum momento, nesse link, você vai ter 30, 40, 50 mil reais em conhecimento disponível lá para você, porque toda a aula vai estar disponível para você poder acessar. Aí você entra lá, clica no seu e-mail, você vai receber um e-mail de confirmação. Então você precisa clicar no link, confirmar o seu e-mail e aí você tem acesso à página ali dos materiais em PDF. E aí tem um resumo de tudo que eu falei.
E aí você pega, junta o resumo do que eu falei com as suas anotações, com as suas anotações. E aí vamos lá, agora que horas, quanto tempo faz? 20 minutos que eu estou gravando. Foi a introdução, muita informação importante. E aí vamos para o tema da aula. Conhecer o sistema de manufatura vai fazer você ganhar mais. É forte, né? Essa mensagem. Deixa eu tomar mais um pouco do meu café. E por que conhecer o sistema de manufatura vai fazer você ganhar mais, tá? Eu vou explicar em detalhes várias coisas. E, o que é sistema de manufatura? Por que eu vou ganhar mais se eu souber o que é um sistema de manufatura, se eu souber como isso funciona? E você deve estar se perguntando aí o que é tudo isso. E deixa eu entrar num ponto que é base para a sua carreira, para você entender por que isso é importante, por que conhecer o sistema de manufatura é importante, tá? Vou falar sobre um ponto base, sua carreira, tem. E aí não só vale para sua carreira, mas vale para tudo, tá? Vale para tudo. Mas eu vou focar aqui na carreira, sua carreira e, e o seu desenvolvimento. Tem dois pilares. Vou chamar de pilares, ok? Deixa eu copiar e colar para ficar mais fácil aqui. Ó. Tem a preparação da área, da aula, né? Preparação da aula. Então tem dois pilares, tá? Dois pilares críticos. Um é o A de argumentação e o outro é o R de resultado. Então, por que isso é importante, tá? Porque quanto mais conhecimento você tem sobre um assunto, claro que não pode ser conhecimento infinito, mas quanto mais conhecimento você tem sobre um assunto, maior. Deixa eu ficar maior aqui, porque essa parte é importante. Para explicar para você, eu vou explicar olhando para a câmera. Quanto mais conhecimento você tem sobre um assunto, maior é a sua capacidade de argumentação. Tá? Mais fluida fica a sua argumentação, você não fica com uma comunicação truncada, travada, você consegue fluir sobre um assunto. Então, de novo, quanto mais conhecimento você tem, maior é a sua capacidade de argumentação. Você consegue responder ali os questionamentos, consegue entender o que está acontecendo e fica muito mais fácil, muito mais fluido. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto é quanto mais conhecimento você tem sobre um assunto, maior é a chance de você conseguir entregar resultado, porque você consegue ir na direção certa. Se você conhece sobre um assunto, você sabe, eu vou fazer esse passo, depois esse passo, depois esse passo, e aí eu vou ter esse resultado. Ou eu vou medir dessa forma para entender onde eu estou, e aí, sabendo onde eu estou, eu consigo desenhar aí o caminho para entregar resultado. Então, quanto mais conhecimento você tem, mais você melhora o seu A e o seu R. E, deixa eu voltar aqui a ficar pequenininho. E o que acontece, tá? O que acontece? Deixa eu colocar a outra parte aqui colada. O seu crescimento profissional é uma multiplicação ali do A de argumentação vezes o R de resultado. Aí você pode se perguntar, mas tem gente que só argumenta e não tem resultado nenhum e consegue crescer profissionalmente. Isso é exceção da exceção da exceção, isso não dura muito tempo. Agora, se você é um profissional que tem a capacidade de argumentação certa, que tem o resultado certo, o seu crescimento profissional ele é certo, tá? Não tenha dúvida disso. E aí você também pode se perguntar, mas onde eu estou não tem oportunidade de crescimento profissional. Não tem problema. Porque pensa que onde você está pode ser uma oportunidade de você ter mais conhecimento, de você conseguir aplicar tudo que eu estou falando aqui, ter cases, casos, ter estudos de caso que você construiu, e aí, consequentemente, se você vai participar de algum outro processo, você consegue chegar lá com capacidade de argumentação, com o resultado na mão e falar, eu já fiz isso, isso, isso e isso, entreguei esse resultado. E você cresce profissionalmente. Então, quanto mais argumentação você tem, melhor. Quanto mais resultado você tem, melhor. E isso, a base para isso é o conhecimento. E por isso que é importante você conhecer sobre sistemas de manufatura. Isso pode mudar completamente a sua capacidade de argumentar, capacidade de direcionar ali uma operação em alguma mudança, em alguma alteração. Você consegue explicar melhor por que
isso vai ser uma célula? Por que isso vai ser um flow shop? Por que isso vai ser um job shop? Por que isso vai funcionar com um sistema de montagem? Ah, por que você vai controlar só esse ponto aqui e não vai controlar todos esses outros? Entende que você tem mais capacidade para fazer isso funcionar direito? E aí, consequentemente, se você consegue convencer a ir na direção certa, e o certo é bem entre aspas, tá? Não quer dizer que você está certo, quer dizer que você tem a capacidade ali de argumentar e de construir junto com as outras pessoas, mas pensa que se você vai na direção certa, você também economiza tempo, tá? Eu já perdi muito tempo por não conhecer. Muito tempo por não conhecer. E é tempo mesmo, tá? É tempo de dia de trabalho, que se eu conhecesse sistema de manufatura da forma correta, tá? Da forma correta, eu com certeza economizaria ali horas no meu dia de trabalho e aí, consequentemente, teria mais tempo para raciocinar, para pensar, para entregar mais resultado. Então, conhecer isso é fundamental para você crescer e se desenvolver. E aí eu vou entrar no tema aqui agora. O que é sistema de manufatura, tá? Primeiro, o que não é, tá? O que não é sistema de manufatura? O que não é? O que não é sistema de manufatura? Por que ele ficou menor aqui agora, hein, gente? Doido aqui. Essa letra aqui tá maior, não tá? 14, 11, tô falando que tá menor? Não sou doido. 14, é maior pra você. Então, o que não é sistema de manufatura, tá? Sistema de manufatura não é software. Software. Nossa, deu uma parada na aula aqui, ficou meio monótono, né? Escrever e tal, mas essa não é a intenção, tá? Então, não é software. Não é software. Sistema de manufatura. Não estou falando sobre software, não é o sistema que você usa para controlar uma operação. É importante você ter isso em mente, porque parece que é um software, um sistema, e não é software, não é sobre isso que eu estou falando, você vai entender. E também não é algo super simples. Por que não é simples? Porque também, ó, não é algo simples. Segundo ponto aqui, não é algo simples. Deixa eu colocar os tópicos aqui, ficar organizadinho para você entender melhor. Então, não é simples. Não é simples. Pronto. Não é simples. E você pode ter operações com vários sistemas de manufatura ao mesmo tempo, e isso complica demais. Eu já vivi isso. Eu já estive em operações que se você juntasse todas as plantas, tinha ali pelo menos sete sistemas de manufatura, sete diferentes. E se você entra numa operação desse tipo e não conhece, se você conhece só um ou só dois, isso complica a sua vida, tá? Eu já tive problemas com isso. E, e um outro ponto que não é só para. Eu deveria ter falado isso lá no começo do vídeo, né? Mas não falei. No começo da aula. Não é só para profissionais do planejamento de produção. Também é para profissionais de planejamento de materiais, demanda e abastecimento. Abastecimento. Ah, mas por que também é para esses profissionais? Porque você vai entender ao longo da aula, tá? E por que também é para esses profissionais? Porque tudo que acontece na manufatura, primeiro que está conectado diretamente com o planejamento de materiais, isso é meio óbvio. E aí a forma que você faz o planejamento de materiais, a forma que você faz o abastecimento dos materiais é diferente dependendo do sistema de manufatura. Você pode ter uma vida muito mais fácil se você souber qual o sistema de manufatura ideal, o que está acontecendo ali na operação. Sua vida pode ser muito mais fácil, garanto para você, eu tenho certeza disso, pode ser muito mais fácil. O planejamento de demanda também é diferente, dependendo do sistema de manufatura. Ah, mas por que é diferente? Porque você coloca mais
intensidade em algumas coisas se você sabe como a sua operação funciona, entende? Se você tem, por exemplo, um sistema que ele é que ele é dependente, deixa eu pegar o nome certo, que esse é muito específico e eu não lembro isso. Ele é dependente da sequência de trocas. Então, se você tem esse sistema de manufatura que ele é dependente da sequência de trocas, por exemplo, você só pode produzir o item 2 depois do um, o 3 depois do 2, o 4 depois do 3 e o 5 depois do 4. Você só pode seguir essa sequência. Se você vai produzir o item 5 depois do um, você perde, sei lá, um dia de troca, 24 horas de troca na sua operação. Então, se um profissional de planejamento de demanda sabe isso, quando ele está olhando ali a demanda dos itens e ele sabe que um determinado cliente ele compra o item 4 e o item 5, ou vamos lá, ele compra o item 3, vai pegar só um, ele compra o item 3 e ele sabe que ele está vendendo, tem muita demanda do 1, do 2, do 4 e do 5 e tem o 3 ali no meio, ele sabe que se ele conseguir antecipar, alinhar com o cliente, alinhar com o time comercial para trazer a demanda desse item para perto, para juntar a produção, ele sabe que ele consegue otimizar a produção. Então, um planejamento de demanda ele precisa ser ativo, entende? A partir do momento que ele conhece o sistema de manufatura, ele passa a ter um planejamento de demanda ativo e não simples planejamento de demanda onde ele fica ali analisando planilha e tal, projeção, estatística. Isso não é planejamento de demanda. E para o processo de abastecimento vale a mesma coisa. Ah, mas eu não tenho manufatura, não tenho produção, mas o seu fornecedor tem. Então, se você está ali num processo de abastecimento e você simplesmente esquece o seu fornecedor, não, ele tem que me entregar na data que eu preciso, você vai ter problema. Vai ter dois problemas, tá? Dois problemas. Um dos dois, com certeza. Ou o produto vai ficar mais caro, tá? Quando por time de compras vai ficar mais difícil negociar, vai ficar mais caro, é, ou ele vai atrasar. Uma das duas coisas. E se você pega a curva dos produtos ali, os principais produtos, você entende com profundidade o que acontece no seu fornecedor, você passa a ajudar o seu fornecedor, porque você entende como funciona o sistema produtivo dele, quais são as restrições, o que está acontecendo. E aí o seu dimensionamento de compra para você poder fazer o abastecimento, ele fica diferente, entende? Ele fica diferente. E aí eu tenho certeza de que se você faz isso de forma integrada, se por exemplo você desse jeito você consegue otimizar a produção do seu fornecedor, no momento que ele for fazer um reajuste de preço, você pode fugir desse reajuste. Entende? Então, é muito crítico para todos os profissionais entender o que é um sistema de manufatura e como isso funciona. Então, isso é o que não é, né? O que não é. Eu já entrei no que é um sistema de manufatura aqui, mas o objetivo era falar o que não é esse assunto. Então, o que é o sistema de manufatura? Agora eu vou entrar na aula definitivamente, né? O que é um sistema de manufatura? O áudio tá ok? Tá gravando? Só falta não tá gravando. Tá gravando, sim. Opa. Quer me matar do coração? 33 minutos aqui falando e não tá gravando. E você tá assistindo ainda? Tá aqui ainda? Ó, 33 minutos. Ó, se você tá aqui, ó, tem um meme, né? Parabéns. É, parabéns de verdade. Se você tá aqui assistindo até agora, parabéns. É porque você tá interessado em se desenvolver, em crescer profissionalmente. Você já saiu na frente de muita gente. De muita gente. Eu tenho certeza de que se você tá aqui, você é um em 100 pessoas. Um em 100. E com certeza você vai crescer e se desenvolver. Absoluta certeza. Se você seguir nesse ritmo, certeza de que você vai se desenvolver. Não tenho dúvida disso, porque você vai ter mais conhecimento. É o que eu falei há pouco. Mais capacidade de argumentação, vai conseguir entregar mais resultado e vai crescer e se desenvolver. E aí, coloca no comentário, tá? Eu assisti a aula até o final. Se você assistiu até o final. Então, eu assisti até o final. Coloca no comentário e também deixa a sua pergunta ali nos comentários. Deixa a sua pergunta, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa que não quis ou não teve coragem. Vai eu falar de coragem. Não teve coragem de colocar a pergunta nos comentários para aparecer pode aparecer uma pergunta.
estúpida, mas não existe dúvida estúpida, não existe. Então, coloca a sua pergunta nos comentários também, fala alguma coisa sobre a sua operação, elogia também, elogios são bem-vindos. Eu fico mais feliz quando vocês elogiam ali nos comentários, quando você elogia, então elogios são bem-vindos. Então, fica o desafio aqui para você assistir a aula até o final, mais um recadinho aqui. E o que é um sistema de manufatura, tá? Vou engrenar aqui. Opa, faltou um que aqui, ó. O que é um sistema de manufatura? Ah, e o PDF da aula, ele não é esse resuminho aqui não, tá? Deixa eu mostrar o que é, ó. Eu não vou mostrar, deixa eu mostrar só aqui, ó. Vou pegar só um trecho aqui, que é o próximo trecho que eu vou falar, ó. O PDF da aula tem tipo isso aqui, ó. Na estruturação do planejamento de produção, você precisa passar por várias etapas, e uma delas é entender qual é o arranjo ideal dos equipamentos. Saber isso é muito importante, a sua entrega de resultados ficará muito mais fácil. Tá? Aí tem os fatores que influenciam aqui, mas eu vou falar sobre isso, só para você entender que tem mais informações no material PDF, com mais riqueza de detalhes, para realmente te ajudar a entregar resultado. Ah, tem tudo que eu falo? Não, não tem, porque eu escrevo uma aula de base, mas obviamente que durante aqui a gravação eu vou lembrando de outras coisas, afinal de contas tem 22 anos do meu conhecimento ali no dia a dia, da minha experiência, e como eu falei, tem outros 50, tem outros 28 anos de uma pessoa que eu convivi durante muito tempo, e uma pessoa que já conhecia bastante ali de planejamento de produção, de materiais, enfim, conhecia muito, muito mesmo, e até um parênteses, tá? Que não está no material. A operação que eu aprendi a tocar com essa pessoa junto, que me orientou ali, foi a melhor operação de longe, tá? De longe, de longe, de longe. É uma operação que tinha, eu vou falar um número, você vai falar que é mentira, mas é verdade. 100% dos itens entregues no prazo, 100%. Não faltava uma, não falhava uma entrega. Não falhava uma entrega. 100% dos itens entregues no prazo, estoque super controlado, estratégia de antecipação de produção em função de sazonalidade, estratégia de aumento de capacidade com redução de setup, e, consequentemente, redução do custo de produção, com redução de um turno, enfim, um monte de coisa acontecendo e era uma operação excelente, tá? Então, por isso que eu falo sobre esses 28 anos de experiência da pessoa que me orientou lá no começo, mas enfim, isso foi só um parênteses, é importante você saber disso, saber o conhecimento que eu estou trazendo aqui. Então, o que é um sistema de manufatura? Quando você pega a estruturação do planejamento de produção, nossa, eu estou emendando aqui a fala, né? Você deve estar enlouquecendo aí, mas enfim. Deixa eu tomar o meu café tá frio. Ó. Faz um teste aí você. Deixa o café esfriar, o café fica bom, frio. Eu gosto de café frio. Eu nunca pedi na Starbucks ou nesses lugares aí um café gelado. Vou pedir um dia, deve ser bom, né? Não é um hábito no Brasil, né? Tomar café gelado. É um hábito fora. E onde que eu estava? O que é um sistema de manufatura? Na estruturação do planejamento de produção, tem várias etapas que você precisa cumprir ali para você estruturar o planejamento de produção. E aí, de novo, entenda que planejamento de produção, mas lembre disso aqui, ó, lembre desse pedaço aqui. Não é só para profissionais de planejamento de produção, também é para profissionais de planejamento de materiais, demanda e abastecimento. Eu expliquei um pouco do porquê. Claro que não dá para entrar nos detalhes aqui do porquê, mas em algum momento eu vou falar sobre isso. Então, na estruturação do planejamento de produção, uma das etapas é o sistema de manufatura. Você saber ali qual o arranjo ideal dos equipamentos é fundamental. Então, você pode estar ali numa etapa de construção de uma planta, você pode estar participando disso, e é fundamental que você, como responsável pelo planejamento de produção, também participe, porque o arranjo dos equipamentos vai mudar completamente a forma de controle. E então você tem uma parte ali de construção, mas pode ser que você já esteja em uma operação que já está montada, alguém já pensou aquela estrutura. E isso não te impede de olhar e tentar buscar o arranjo ideal dos equipamentos. Tá? Então, o arranjo ideal dos equipamentos é parte do planejamento de produção. E aí tem vários fatores que influenciam no arranjo ideal dos equipamentos. Deixa eu só escrever aqui, ó. O arranjo, só para você lembrar, ideal
dos equipamentos é parte do planejamento de produção. Ok? Opa, aqui. Produção. Ok? E, que é o próximo passo, vários fatores influenciam na escolha do sistema de manufatura. Entenda arranjo ideal dos equipamentos como sistema de manufatura, tá? Fatura. Vários fatores influenciam ali na hora de você decidir qual sistema de manufatura você usa, tá? Um dos fatores, eu vou colar todos e aí eu vou explicar. Eu vou colar um a um, senão vocês vão de olho nos outros. Descobri por que diminuiu a letra. Porque outra letra aqui ela tá menor do outro arquivo. Tudo bem. Então, primeiro fator, variedade de itens produzidos. Eu ia explicar todos. Deixa eu pensar se eu explico todos aqui. Não vai dar para explicar todos. Eu vou colar todos aqui, eu vou falar e aí eu vou entrar em alguns deles. E aí você vai ter que acreditar em mim que esses são os fatores que influenciam na hora de decidir sobre o sistema de manufatura. Tô brincando, tá? Talvez eu toque em todos esses aqui. Eu vou falar sobre eles. 14 a letra, né? Isso. Ai, caramba. Ai, caramba. Deixa eu achar arrumadinho. Então, opa, mas isso aqui não. Como que é aqui? Shift Tab. Shift Tab ele volta, hein? Ó, se você não sabia dessa tecla de atalho, Shift Tab, ele volta aqui. Então, vários fatores influenciam na hora de escolher o sistema de manufatura. O primeiro fator ali, não é o mais importante, tá? Mas um dos fatores, variedade de itens produzidos. Então, se você tem um portfólio muito grande de produto, isso vai mudar a forma que você organiza ali os equipamentos, como que você posiciona os equipamentos, como você controla, isso muda. Deixa eu subir aqui para você conseguir ler. Volume de produção de cada item também muda. E aí entenda volume de produção não como o volume em unidades, mas em horas. Então, quantas horas um item consome ali da sua produção? Então, isso é muito crítico na hora de escolher ali o posicionamento das máquinas, na hora de tomar decisão em relação a isso, ou na hora de tomar decisão sobre alguma mudança no posicionamento dos equipamentos. Um outro ponto, flexibilidade necessária ali para você mudar o mix de produção. Então, se você precisa mudar o mix de produção o tempo todo, o seu formato de produção precisa ser diferente. Não tem como você ter uma operação de setup dependente, de troca dependente, que é o que eu falei, que você precisa obrigatoriamente seguir uma sequência. Isso naturalmente não é uma produção flexível. Não é flexível, não tem como você ter flexibilidade nesse tipo de operação. Então, é importante você ter isso em mente. Se você precisa de uma produção flexível, você não pode ter esse tipo de trava, tá? Ou você vai ter que colocar flexibilidade em outro lugar. Como que eu coloco flexibilidade em outro lugar? Você coloca no estoque. Só que aí você assume outro tipo de risco. Como assim coloca no estoque? Se você tem uma produção travada, mas o seu cliente exige flexibilidade e agilidade, que é o outro ponto aqui, ó, tempo que a demanda do cliente precisa ser atendida. Então, se o seu cliente exige velocidade e flexibilidade, você vai ter que colocar isso em algum lugar. Ou a sua manufatura precisa ser flexível, ou o seu sistema de manufatura precisa ser flexível, ou você vai ter que colocar isso no estoque, e aí o seu risco vai todo para o estoque. Porque aí você tem uma manufatura que não é flexível, mas o seu cliente tem o produto na hora que ele tem o produto que ele quer na hora que ele quer. Tá? Então é flexível e rápido também. É importante você ter isso em mente. Em algum lugar isso vai estar. Tem que estar. Aí um outro ponto que é crítico é o recurso financeiro disponível para você construir aquela capacidade. E aí entenda que não existe, quer dizer, vamos lá. Existe recurso financeiro. Você pode ter muito recurso financeiro, só que não é uma decisão inteligente se isso não dá ROI, que é o retorno do investimento. Se uma empresa vai lá e coloca R$ 1 milhão em equipamentos, isso dá um retorno de R$ 10 mil por ano, é um investimento errado, tá? Não faz o menor sentido. Então, mesmo que você tenha, é difícil, tá? Para não falar impossível, mesmo que você esteja em uma operação que tenha recursos ali
disponíveis para poder alocar em capacidade de produção, essa decisão precisa ser inteligente. E aí você, como profissional da área, se você vai seguindo aqueles níveis que eu falei no começo da área, lá de caiu de paraquedas, iniciante, aprendiz, profissional e mestre, você consegue empurrar esse tipo de decisão, porque você consegue construir a análise certa ali para falar, eu preciso desse investimento aqui para aumentar minha capacidade em X, e aí, consequentemente, eu vou aumentar minha demanda em Y, vou ter mais receita, mais margem de contribuição e vou pagar esse equipamento. Então só o próprio equipamento ele se paga. Só que você precisa ter capacidade e conhecimento para fazer esse tipo de proposta. E aí, então, esses são os fatores alguns, tá, dos fatores que influenciam na hora de você tomar a decisão em relação a um sistema de manufatura. E aí, quando eu pego ali o primeiro fator ali como exemplo, que é esse aqui, ó, a variedade de itens produzidos. Quando eu pego esse primeiro fator, deixa eu ficar maior aqui nesse trecho, porque vou explicar aqui com mais profundidade. Então, quando eu pego o primeiro fator aqui como exemplo, tá? O primeiro fator. Então, o que acontece? Quando você tem um mix grande de produtos, uma variedade grande de produtos, eu estou pegando só esse como exemplo para você entender como é uma decisão complexa. Não é trivial, tá? Não é trivial. O fato de você conhecer sobre isso muda a sua. Óbvio que muda a sua percepção e vai mudar a decisão que você vai tomar, vai mudar a forma que você empurra uma decisão. Então, é, uma variedade grande de produtos, um mix grande de produtos, o que ele vai demandar? Máquinas com uma capacidade de configuração rápida. Então, são setups rápidos. É o mundo ideal. Tá? Se você não tiver isso, você vai ter problema, porque você não vai usar os ativos ali da forma que deveria, a máquina vai ficar mais parada do que produzindo, e isso é um erro. Então, máquinas de configuração rápida, de setup rápido. Um outro ponto, máquinas que conseguem produzir diversos tipos de produto. Ah, que máquina é essa? Eu vou dar um exemplo só, se você não conhece, mas um torno. Ele consegue produzir vários tipos de produto. Ele tem limites de tamanho, né? Você tem, então, o torno vai de um diâmetro de tanto a tanto. Então ele tem uma faixa ali de tamanho, mas ele consegue produzir produtos diversos. Você consegue adaptar ali um torno para produzir produtos diversos. Assim como uma fresadora, enfim, esse tipo de equipamento consegue produzir produtos diversos. Então esse é um tipo de equipamento que faz produtos diversos. Ele não é travado. Então, se você tem uma variedade grande de produtos, você tem que ter uma manufatura com capacidade de configuração rápida e máquinas que conseguem produzir produtos diversos. E normalmente, tá, eu tô entrando no detalhe desse para você entender como é importante você analisar a fundo o que está acontecendo. E, e essas máquinas, elas não são especializadas naquele produto, e aí eu vou até fazer um paralelo. Que tipo de máquina é especializada em um produto? Deixa eu tentar pegar algum exemplo aqui. Aqui, ó. Esse exemplo é bom aqui, ó. Ó, essa tampinha aqui de caneta. Você tem uma máquina que é especializada em fazer isso. Altíssimo volume, o produto é o mesmo, só vai mudar a cor. Tampinha de caneta Bic. Tá? Esse é o tipo de máquina que é especializado nesse produto. E nesse caso é diferente, você não tem uma máquina que é especializada nesse produto. E aqui não é a máquina, tá? O molde é especializado nesse produto. A máquina pode fazer produtos diversos, que é uma máquina injetora. Agora, o molde, ele é especializado nesse produto. A ferramenta é especializada nesse produto. E isso também é uma forma de ter flexibilidade. Quando você tem a ferramenta especializada no produto e a máquina pode produzir produtos diversos, é uma forma de ter alguma flexibilidade. E aí, claro que é, essa flexibilidade tem limites porque você vai ter problemas com troca, excesso de trocas, enfim. Mas é uma outra discussão. Então, normalmente, quando você tem um mix grande de produto, a máquina ela não é especializada no produto. Senão você vai ter que ter uma infinidade de máquinas com pouca ocupação. São máquinas de propósito geral que elas normalmente são especializadas em um processo de produção. Estou entrando em teoria aqui, que é importante. E não são especializadas no produto, são especializadas em processo e, consequentemente, são mais lentas, têm baixa produtividade. Mas como é um sistema pensando nesse tipo de item? Tá? Como é um sistema pensando numa variedade grande de itens produzidos? Como funciona isso?
O nome, se você pesquisar na teoria, o nome desse sistema é um job shop. O que é um job shop? Pensa o seguinte, você tem máquinas semelhantes, com o mesmo propósito geral. Então, por exemplo, você pode ter torno, fresadora e plana. Tá? São máquinas semelhantes, quer dizer, os tornos são semelhantes, as fresadoras são semelhantes e as planas são semelhantes, que têm o mesmo propósito geral e elas podem estar alocadas em departamentos. Então você tem, por exemplo, um departamento ali com 10 tornos, outro departamento com 10 fresadoras, outro departamento com 10 planas, e assim por diante. Você pode ter outras operações aqui. Deixa eu fiquei muito pequenininho, né? Ficar maior aqui. Então você pode ter isso. E o produto ele vai passando de um departamento no outro. Ele pode passar no departamento dos tornos, depois no das fresadoras, depois no das planas, ou das fresadoras e das planas, dependendo do tipo de produto. Qual o ponto aqui? O que acontece nesse tipo de operação? Então aqui, ó, deixa eu escrever, fica mais fácil. Fica mais fácil aqui. Cadê? Ó, para uma operação com um mix grande de produtos, você pode utilizar o Job Shop. Você pode já ter isso, tá? Você pode já ter isso. E aqui tem prós e contras. Tudo tem prós e contras. E eu vou entrar nisso. Ok? Qual que é o ponto ali quando você entra no Job Shop? Você tem 4 pontos críticos, tá? 4 pontos críticos. Coloca escrito aqui para você entender. E aí, de novo, gente, de novo, você aí que tá aí, eu tô me aprofundando em um sistema para você entender como isso funciona, e aí vale o mesmo raciocínio para os outros. Eu vou falar de outras coisas aqui e vale o mesmo raciocínio, tá? É importante você ter isso em mente. Então, tudo tem prós e contras. Quando você vai para esse sistema de produção, você tem movimentação excessiva de materiais, porque você precisa ficar passando o material de um sistema para o outro. Ah, como que eu diminuo isso? Uma célula de produção resolve esse problema. Aí entra a sua inteligência na estruturação do sistema de manufatura. Olha a diferença, tá? Se você tem esse processo aqui, num job shop, passando de departamento em departamento, ele fica crítico, é complexo de gerenciar. Você tem que gerenciar a capacidade dos 3 departamentos, então você tem gargalos, você pode ter excesso de materiais no- de materiais no processo, é muito crítico, e você tem uma movimentação excessiva dos materiais, que é esse ponto que está anotado aqui. Se você tem muito tempo com o equipamento parado para ajuste, então esse é um risco. Se você não tem equipamentos ali que tem agilidade na troca, você fica muito tempo com esses equipamentos parados, tá? Muito tempo. Pode fazer a conta aí. Se você tem esse tipo de operação e você não tem uma inteligência na formação dos lotes, inteligência na construção dos estoques, você vai ter muito tempo com equipamento parado para ajuste. Eu já passei por isso. Não era um job shop, mas o problema era semelhante, equipamento muito tempo parado para ajuste, porque não tinha uma inteligência de estoque, uma inteligência é, na, na, na- no desenho dos lotes de produção e na construção dos estoques, no alinhamento com os clientes, não tinha essa inteligência. E aí, consequentemente, o equipamento ficava mais parado do que produzindo. Quando, quando a gente implementou um modelo novo de lote e de estoque, a gente cortou um turno de produção porque sobrou capacidade de produção. Então é importante você ter isso em mente, isso é um problema. O custo de produção é muito alto, porque, de novo, você tem, com certeza, mão de obra intensiva, não tão intensiva, porque não é um modelo de produção baseado em mão de obra, mas você tem mão de obra ali alocada para fazer a troca, para controlar os equipamentos. Então o custo de produção é muito alto. Você tem tempo de interrupção na produção, e aí o custo já está ali, o custo fixo já está ali. Então, a máquina parada, o operador está sendo pago com a máquina parada. Então, o custo de produção é muito alto. É muito importante controlar o custo de transformação. Se você não tem esse indicador aí na sua operação, fala com o time de fábrica, com o time de produção, com o time de finanças. E você precisa controlar o custo de transformação. E aí, um outro ponto crítico, o volume de produção muito baixo, tá? Para cada item. Se você tem um mix muito grande de produtos, você vai ter muitos produtos
com volume de produção baixa. Você não tem um produto com volume de produção muito alta. Como que eu resolvo isso? Não sei se tem solução, porque pode ser um problema do seu mercado. Tá? Então, se é um problema, não. O problema é muito forte. Então, é uma característica do seu mercado. E aí, se é uma característica do mercado onde você atua, onde a sua empresa atua, onde a empresa que você trabalha atua, você tem que se adaptar a esse mercado. Não adianta ficar reclamando que tem baixo volume de produção, não dá para ter um lote grande e tal. Não, você tem que se adaptar. Você tem que se adaptar. Por isso que eu estou te explicando sobre o sistema de manufatura. Se você entende os prós e contras, e se você consegue olhar o todo, você se adapta. Tá? Porque o que pode estar acontecendo é que você tem uma operação que está funcionando desse jeito, mas eu vou falar de um outro ponto aqui agora, tá? Deixa eu só antecipar. Mas se você olha o todo da operação, pode ser que você tenha recortes, tá? Pedaços da sua operação, onde você pode colocar um outro sistema de manufatura. E aí entra a sua inteligência no desenho disso. Entende? Entra a sua inteligência na hora de olhar para a sua operação e falar: opa, se eu mudar isso aqui, eu aumento a minha capacidade de produção em 5%. Se você tem gargalos de produção, 5% é muita coisa. Se eu mudar esse outro ponto aqui, eu aumento em outros 5%. Tem mais esse outro ajuste aqui que aumenta em outros 5%. Aí você fala, caramba, você encontrou 15% de capacidade sem fazer nenhum investimento. Tá? Então, é importante você ter esse tipo de pensamento, esse tipo de inteligência ali na hora de tomar a decisão em relação ao sistema de manufatura. Então você está percebendo como é crítico você conhecer sobre isso? Tá percebendo? É muito crítico e é muito importante que você conheça sobre isso. E onde que eu estava, tá? Eu ia entrar num ponto, tá? Mas cadê? Deixa eu colocar aqui a pergunta, tá? Depois eu vou mudar o tamanho da letra aqui, ó. Colocar a pergunta. Deixa eu voltar tudo para 14. Opa. 14, que é o que estava antes. Aí fica uma pergunta aqui. Mas e se eu precisar de uma variedade grande de produtos? Peraí, Shift Tab. Opa, não voltou? Quis voltar. Quer ver que não vai funcionar aqui? Vai ficar bagunçado. Ficou bagunçado, hein? Ver se assim eu resolvo. Mas tem que dar um jeito aqui, né? Pra resolver. Ficou travado aqui nesse pedaço, gente. Aqui resolve. Aqui resolve. Só que ficou quadradinho, né? Enfim, vai ficar desse jeito mesmo. Mas se eu precisar de uma variedade grande de produtos e ao mesmo tempo ter um prazo de entrega curto, como que você faz isso? Já falei uma parte. Que é um risco, que é formar estoque, ter estratégia de estoque certa, porque aí você resolve esse ponto do prazo de entrega curto. Só que tem um outro jeito, tá? Tem um outro jeito, que aí você mistura um job shop com um sistema flexível, uma manufatura ágil. Ágil é uma palavra da moda, né? Mas enfim, isso aí já existe há muitos anos, muitos anos. O que é uma manufatura ágil? Pensa que é uma manufatura que consegue ter trocas rápidas, então você perde ali, não sei, 2 minutos para fazer uma troca. 2 minutos. Não sei se existe, tá? Um setup de 2 minutos, mas enfim. Você perde pouco tempo para fazer uma troca, então a troca ela deixa de ser um complicador. Tá? Ela passa a ser uma vantagem. Então você consegue fazer a troca muito rápida. E aí é mais barato perder tempo com a troca, tá? Do que manter o produto em estoque. Entende? Manter o produto em estoque, antecipar a produção e evitar uma troca, passa a ser mais caro. Então, tem esse ponto ótimo ali. Em que momento o seu tempo de troca é mais barato do que o estoque do produto acabado disponível ali para o cliente comprar na hora que ele quiser? É muito importante você conseguir fazer essa análise. Não é simples fazer isso, então você tem que ter um pouco de inteligência aí na construção desse tipo de análise. Então, se você precisa ter uma variedade grande de produtos e ao mesmo tempo manter o prazo de entrega curto, ou você coloca o produto em estoque, ou você constrói uma manufatura ágil que consegue ter troca rápida. E uma forma de ter uma manufatura ágil, é um ponto que eu já falei, pensa o seguinte, você tem
ali a sua produção desenhada com departamentos do jeito que eu comentei antes. Se você pega essa produção e quebra em células, isso já é diferente. Isso já muda completamente a agilidade. Porque numa célula, o processo fica mais rápido. Você não precisa ficar movimentando materiais loucamente, o processo fica mais rápido ali. A troca, a passagem de um produto para outra etapa, o próprio controle ali da célula, o operador ou o grupo de operadores que é responsável pela célula, ou o líder da célula, isso fica muito diferente, é muito mais ágil, porque pensa que é uma pessoa olhando para um grupo menor de equipamentos e sendo responsável pelo output, ali, pela saída daquela célula, pela produção daquela célula. É muito diferente, tá? É muito diferente. Então, coloquei 3 soluções aqui, tá? 3 soluções. Ou você coloca estoque, ou você tem uma troca mais rápida, então tem o sistema ágil, ou você transforma isso numa célula de produção, e aí óbvio que você tem que medir ali os pontos para entender onde você está tendo mais vantagem ou desvantagem. Então falei de flow, de Job Shop, que é um sistema, falei várias coisas. E aí um outro ponto, se você tem aqui, ó, vou pegar vou entrar em outro fator, volume de produção de cada item, tá? É um outro fator aqui. E aí, tá assistindo, gente? 1 hora de aula, hein? 1 hora, quem diria? Deixa eu beber uma água aqui que eu tô com sede. 1 hora de aula. 1 hora, 1 hora. Se você tá acompanhando até aqui, ó, você com certeza vai crescer e se desenvolver. Com certeza, absoluta, tá? Queria eu ter uma aula assim anos atrás, 20 anos atrás, 22 anos atrás. Queria mesmo. Então, quando você olha para volume de produção, tá? Se você tem produtos com alto volume e que tem vários processos, o ideal é que você tenha uma sequência de produção ali clara do produto, uma sequência de processos. Aí você pode ter uma sequência de processos mais dedicada para aquele produto, então é só um produto que passa por uma sequência de processos. Isso é um flow shop. Eu falei do job shop, flow shop é esse outro formato, é um processo fluido ali de produção, então não é um fluxo em departamentos, porque aquele produto ele vai passar na máquina 1, na máquina 2 e na máquina 3. Na máquina 1, na máquina 2 e na máquina 3. Na máquina 1, na máquina 2 e na máquina 3. E o tempo todo ele vai seguir essa sequência. E aí você pode ter um flow shop que os tempos são iguais, ou você pode ter um flow shop que os tempos dos processos são diferentes. Aí, quando você tem tempos diferentes, você tem que saber como administrar os pulmões ali de estoques entre os processos. Você tem que saber decidir em qual ponto você vai colocar os controles, qual ponto você vai fazer a programação de produção. Enfim, muda muito. E você precisa saber identificar na sua produção se você tem itens com alto volume. E aqui é a mesma coisa. Pense o seguinte: se você tem um job shop que é mais travado, só que você sabe que no seu portfólio de produtos você tem aqueles 2 itens com altíssimo volume de produção, que aqueles 2 itens eles consomem, sei lá, 25 dias os equipamentos. Pô, é óbvio que você tem que pegar aqueles equipamentos, separar e dedicar naqueles itens. Porque se eles estão consumindo. Quantos dias eu falei? Sei lá, 25. Esqueci até quantos dias eu falei, que sejam 25. Se eles já estão consumindo 25 dias, em algum momento essa capacidade vai estourar. Ou, pense o seguinte: se eles já estão consumindo 25 dias, com o custo de produção alto de um job shop, se você colocar ele num flow shop, que é dedicado, que é mais especializado, você vai reduzir o custo de produção. Se você reduz o custo de produção, você consegue baixar preço. Tá? E aí é uma decisão estratégica ali da empresa. Você pode, por exemplo, eu consigo reduzir o custo de produção em 10%. Oba, então eu vou baixar o preço em 5%, porque eu vou aumentar o meu volume se eu baixar preço, e vou absorver 5% dessa margem para o benefício da própria empresa. Então você divide o benefício da redução de custo, e aí, consequentemente, você consegue ter mais produção. E aí, aqueles que eram aqueles 25 dias vão virar 30 dias ali, talvez, de ocupação da produção. E aí, óbvio que você passa a ter um problema de capacidade ali, mas falta de capacidade é um problema. Vou falar que é um problema bom, porque dá muito estresse, tá? Dá muita confusão se você não administra isso direito. Então, não é um problema bom. Eu ia falar que é um problema bom, mas não é um problema bom, tá? Problema horrível.
Eu já passei por isso e é ruim mesmo. Então, falei disso. Agora, deixa eu colocar um quadrinho aqui para você entender. Vou fazer um resumo aqui de algumas coisas, tá? Cadê? Vocês estão vendo o quadrinho? Estão vendo o quadrinho, né? Deixa eu explicar esse quadrinho aqui com mais detalhes. Então, em cima desse quadrinho, aqui é um mix é, dos tipos, tá? Não tem todos os sistemas de manufatura aqui, eu vou falar de todos num próximo ponto, mas é só para você entender como as coisas são diferentes, tá? Então você tem aqui um grupo que tem alto custo de mão de obra e outro grupo que tem baixo custo de mão de obra. E qual a diferença entre eles, tá? Primeiro, produto que tem alto custo de mão de obra, ele é único e é personalizado. Claro que você tem que ter mais pessoas ali operando ele vai ter um custo maior de mão de obra. Você vai reduzindo o custo de mão de obra quando você vai para um produto semi-customizado. Então, ele é parte customizado, parte padronizado. Qual o fluxo que você usa para um produto único e personalizado? Provavelmente vai ser um job shop, o sistema produtivo. Para um semi-customizado, pode ser uma produção em lote, no fluxo ali intermitente. E aí tem outras coisas, quando você vai para a direita aqui, com baixo custo de mão de obra. Você vai reduzindo o custo de mão de obra, você tem que ter produto padronizado com alto volume, fluxo em linha, repetitivo, que é aquele exemplo que eu dei, né? Que você pode ter parte do seu portfólio de produtos com um produto de alto volume, e aí você pode colocar um fluxo em linha ali, repetitivo. E aí, quando você vai para o fluxo contínuo de alto volume, aí já é outro tipo de operação que eu não falei aqui hoje, é outro sistema de manufatura que eu já participei também, tá? Produto químico. Já vi um sistema de manufatura de produto químico. Ele é contínuo, ele não pode parar de jeito nenhum. De jeito nenhum. Se ele para, só o custo de parar a produção, eu lembro que era algo próximo de 50 ou 60 mil reais se você parasse a produção. Porque aí você tem que limpar todo o equipamento. Era uma torre gigante, assim. Você tem que limpar todo o equipamento. Então é um fluxo contínuo, ele não pode parar. E aí a forma de controlar é diferente. Então, entenda como é importante você conhecer isso. Mas quais são os sistemas de manufatura? Eu vou falar de todos aqui. Eu vou trazer em inglês. Vou colocar um quadrinho aqui, eu vou trazer em inglês. Porque você vai pesquisar, você vai encontrar em inglês. Eu vou traduzir aqui, mas com certeza você vai encontrar isso em inglês. Vocês estão vendo aqui as linhas? Estão, né? Aqui tá ruim. Aqui no outro monitor que eu estou usando não estou enxergando. Então, quais são os sistemas? Eu vou falar do mais simples para o mais complexo, tá? Primeiro, sistema de máquina simples. Então, você passa só por um equipamento, só um equipamento ali, e aí a operação tem só aquele equipamento, você tem que controlar a capacidade só daquele equipamento. É muito fácil, não vou falar que é fácil, porque tem empresas que pecam nisso ainda, né? Você tem que fazer um sequenciamento, você tem que ter a capacidade de produção certa, tem que ter a capacidade de produção de cada item que passa naquele equipamento controlada, você tem que ter as bases de controle, enfim, não é trivial fazer isso. Você pode ter máquinas operando em paralelo, então você tem máquinas semelhantes operando em paralelo, já operei esse tipo de sistema também, então ele é mais complexo do que o sistema de máquina simples, sistema de manufatura de máquina simples, porque você tem N máquinas operando e N produtos, então você pode ter 20 máquinas em operação com 15 produtos ali no portfólio. Então 15 é pouco, tá? Você pode ter 20 máquinas em operação com 200 produtos no portfólio. E aí pense que cada produto tem uma característica, um volume de produção diferente. Não é simples de controlar. E aí você tem que ter os controles certos, tá? Para conseguir tomar a decisão certa ali de quando você produz, quando você coloca um item em máquina, quando você tira, qual item é crítico, qual cliente é crítico, como você negocia com o time comercial, enfim, você tem que ter total controle do que está acontecendo. Flow Shop. O que é o Flow Shop? Aquilo que eu já falei também, você tem um produto que passa por 3 equipamentos, são sempre esses 3 equipamentos o tempo todo, então é um fluxo contínuo ali é, do produto. O que é crítico aqui, tá? Também já falei antes, o que é crítico? Qual a capacidade de produção de cada equipamento? Ela é igual ou é diferente? Então, se ela é diferente, vamos supor, se o primeiro equipamento ele é mais rápido do que o segundo, você vai construir estoque intermediário ali entre os dois. Faz sentido você operar os dois equipamentos 3 turnos? Talvez não. Talvez você possa construir uma inteligência de formação de estoque que o primeiro equipamento opera um turno só, o segundo opera os 3 turnos. Enfim, tem formas diferentes de fazer isso e aí você consegue otimizar muito a sua produção se você fizer isso direito. Job Shop já falei.
Open Shop esse Open Shop e o Dependent Shop, ele é praticamente, eles são versões ali de Job Shop. Open Shop é porque, pensa o seguinte, o produto ele pode passar, você tem ali 3 departamentos, ele pode passar ou no departamento 1, depois no 2, depois no 3, ele é indiferente, tá? Ele ou vai no 3, depois no 2, depois no 1, ou no 2, no 1, depois no 3. Não tem uma sequência obrigatória, ele pode passar de formas diferentes ali nos departamentos, e isso é muito, muito, muito crítico. Por quê? Porque dependendo da quantidade de equipamentos e da quantidade de produtos que você tem em mãos para administrar, você não consegue fazer isso na mão, você não consegue fazer a otimização na mão. E aí vale para o Job Shop, para o Open Shop e para o Dependent Shop. Vale para os três. O que é o Dependent Shop? Ele tem que passar primeiro no 1, depois no 2, depois no 3. Ou ele tem que passar primeiro no 2, depois no 1, depois no 3. Ele não é flexível. E por que é importante você entender isso? Porque dependendo, tá? Primeiro, cada produto tem tempo de produção diferente, ok? Em cada um dos equipamentos. Se você tem um shop, vou chamar shop, pode ser Job Shop, Open Shop, Dependent Shop, se você tem isso, com cada produto com tempo diferente, com dezenas de equipamentos operando, centenas de produtos passando por ali, você não consegue controlar isso na mão, você não consegue otimizar, não controlar, você não consegue otimizar isso na mão. Você precisa ter um algoritmo de otimização. Ah, nossa, mas é complexo demais um algoritmo de otimização. Não é, tá? Não é. O ponto é, você precisa ter os dados ali na sua mão, você tem que entender a capacidade de produção de cada produto, entender qual é a sequência para você conseguir otimizar. Eu tenho certeza de que se você coloca um algoritmo de otimização nesse tipo de operação, você aumenta a sua capacidade em 30% a 40%. Tá? Com certeza. Ah, não é. Com certeza, você aumenta. Claro que você vai ter outras restrições que você precisa lidar, como prazo de entrega, promessa de entrega, como você compõe o estoque para você conseguir otimizar via algoritmo de otimização. Então você tem outras restrições que você tem que trabalhar, mas com certeza você aumenta a sua capacidade de produção sem investimento, tá? Sem investimento. Produção em lote, aqui é meio óbvio, né? Produção em lote. Em lote. Já participei desse tipo de operação também, e era uma produção em lote embatelada, então era sempre um lote de produção em um misturador, então era uma produção embatelada em lote. Aí você pode ter um lote, um tipo diferente, que é produção em lote, mas sempre em lote, sempre entra em máquina um lote para produzir. Então, é outro sistema de manufatura que obrigatoriamente você precisa produzir em lote. Produto farmacêutico, produção em lote, você tem que ter um controle de lote muito redondo. Pode ser para o medicamento ou pode ser para as embalagens ali utilizadas no medicamento também. O controle de lote é muito crítico, mas muito crítico. Muito crítico. Já participei de produção em lote. Sequência dependente aqui de setup, falei antes também. Você só pode produzir o produto 2 depois do 1, o 3 depois do 2, e o 4 depois do 3, e o 5 depois do 4. Obrigatoriamente você tem que seguir essa sequência. Então, isso é uma sequência dependente. Você tem linhas de montagem, e linhas de montagem com, vou te falar, modos múltiplos. Não sei se essa é a tradução ideal, mas pode ser. Modos misturados. O que é isso? Tá? Você pode ter tempos diferentes ali na linha de montagem, dependendo do produto que você coloca. Não é uma linha de montagem que ela é exclusiva ou para um produto ou para um grupo de produto. Você adapta ali a linha de montagem de acordo com a necessidade. Então, forma de programar é diferente, forma de controlar é diferente, um monte de coisa é diferente. E aí você tem o que são modelos de planejamento que são focados em mão de obra. Você pode ter operações muito intensivas em mão de obra. Eu não falei sobre isso hoje. E tudo que é intensivo em mão de obra tem uma forma diferente de controlar. O sistema de manufatura intensivo em mão de obra é diferente. É mais complexo, é muito difícil de controlar, e aí você tem que ter o dimensionamento claro ali das pessoas. Qual é o absenteísmo? Qual é o processo de contratação? Qual é o fluxo de contratação? Quando você vai incrementar a sua capacidade de produção baseada em contratação? Eu lembro que eu tinha uma operação, que eu já toquei uma operação, que a experiência do colaborador interferia no volume de produção. Era muito crítico
isso. Eu tô lembrando aqui agora, mas um operador com 90 dias de experiência, quando ele batia 90 dias de experiência, a capacidade de produção dele aumentava, porque ele conseguia operar o equipamento com mais velocidade. Então pensa o seguinte: se você tem esse tipo de operação, com esse tipo de, eu vou chamar de, não é dependência, esse tipo de restrição, esse tipo de com essa característica, como que você faz a programação desse tipo de operação? Você pode ter uma operação que você produz muito durante um período, depois você demite as pessoas, aí fica um tempo sem produzir, depois produz muito no outro período. Será que é inteligente fazer isso? Se o desenvolvimento das pessoas interfere diretamente na capacidade de produção, não é inteligente. Então você precisa conhecer isso para saber como tomar esse tipo de decisão. Fundamental. Fundamental. Então eu falei de todos os sistemas aqui, dá para entrar em muito detalhe, como você programa, como você organiza, enfim. Dá para entrar em muita coisa. E a aula não acabou, tá? 1h15, não acabou. Eu vou seguir aqui, tem mais coisa para falar. Agora eu vou fazer um intervalo aqui para falar de coisas mais tranquilas. Depois eu vou entrar na parte final da aula. Mas é o seguinte: primeiro, se você está aqui, já falei isso acho que 3 vezes, 3 ou 2 vezes, falar pela terceira ou pela quarta vez aqui. Se você está aqui, deixa eu falar aqui assim, melhor. Ó, eu tô aqui falando há 1h16, tá? Ou 1h15. E se você tá aqui acompanhando, ó, parabéns de verdade, tá? Parabéns, porque você realmente está disposto a crescer e se desenvolver profissionalmente. Como eu falei, o conteúdo é gratuito, está aqui disponível, você está disposto a crescer e se desenvolver profissionalmente. Parabéns, se você continuar fazendo isso, eu tenho certeza absoluta de que você vai crescer e se desenvolver, você vai entregar muito mais resultado. E vai saber argumentar mais sobre as coisas. Só o fato de você estar ouvindo aqui vai te fazer ter mais capacidade de argumentação. E como eu já falei, se você assistir a aula até o final, coloca eu assisti até o final, tá? E aí coloca a sua pergunta também nos comentários, porque a sua pergunta pode ser pergunta de outra pessoa, pode ser que uma outra pessoa não quis fazer a pergunta, não teve coragem ali de colocar a pergunta. Então tenha coragem, vai lá e coloca a sua pergunta e coloca o seu comentário, coloca o seu elogio também. Elogio, eu gosto de elogio, tá? Se você for lá e elogiar, eu vou estar mais feliz aqui e vou estar com mais energia para gravar a próxima aula. E deixa eu falar alguns recados, tá? É, clique em gostei, tá? Se você gostou do conteúdo, porque é importante, porque assim, eu tô colocando esse conteúdo aqui no YouTube por enquanto, talvez entre em algum outro canal, mas está no YouTube. Se você clicar em gostei, esse conteúdo vai para pessoas semelhantes a você, então o YouTube vai saber como distribuir esse conteúdo, ele vai chegar em mais pessoas. E como eu falei antes, conhecimento dessas áreas é caro, então quanto mais pessoas tiverem acesso a um conhecimento gratuito, melhor vai ser para a produtividade do Brasil. Tá? Se for colocar uma missão, vamos aumentar a produtividade das fábricas no Brasil, reduzir o custo de produção e ter um país mais produtivo. Tá? Se for colocar uma grande missão, para você clicar no gostei, é essa. Tá? Você vai estar contribuindo com a produtividade do Brasil, a produtividade da fábrica, a redução de custo e crescimento do país. Tá? Esse é um propósito que você precisa para clicar em gostei, é esse. Se inscreve no canal também. Isso, de novo, faz o conteúdo chegar para mais pessoas que querem ter acesso a esse conhecimento. Então se inscreve no canal. E aí o último, clica no sininho ali. Acho que é o sininho, né, que você tem que clicar para ser avisado ali dos conteúdos. Então clica no sininho para você poder ser avisado. Então 3 recados aqui, tá? Clica no 4 recados, né? Coloca eu assisti até o final. 5 recados. Coloca eu assisti até o final. Então para agora e faz essas coisas. Não acabou a aula, então você vai ter que anotar aí. Quando acabar a aula, eu vou colocar nos comentários, eu assisti até o final. Quando acabar a aula, eu vou colocar uma dúvida nos comentários. E agora eu vou clicar no gostei, agora eu vou me inscrever no canal e agora eu vou clicar no sininho para receber as notificações, tá? Então, esses foram os recados, um pequeno intervalo. E aí eu vou entrar na parte final. Deixa eu ver se é a parte final da aula. É exatamente a parte final. Parte final, a parte final. Tá acabando, que tristeza, né? Que tristeza, tá acabando. Então vamos lá para a parte final da aula. Parte final, final, final. É o seguinte, tá? Agora que você tem toda essa base de conhecimento, imagine como programar
a produção nestes diferentes sistemas de manufatura. Ok? Para e imagina, tá? Deixa eu deixar isso aqui. Para e imagina ali como programar a produção nos diferentes sistemas de manufatura. Cada sistema de manufatura vai demandar um controle diferente, vai demandar um sequenciamento de produção diferente, vai demandar a escolha dos pontos de controle é, diferente. O que é a escolha dos pontos de controle? Onde você vai controlar? Vou dar um exemplo aqui. Quando você tem uma célula de produção, não faz o menor sentido você controlar tudo que acontece dentro da célula. Você não precisa saber disso. Na célula você tem que saber de duas coisas. Qual é o gargalo? Claro que você tem que saber de mais, tá? Mas tem duas que são as mais críticas. Qual é o gargalo? Então, qual é o equipamento da célula que trava o output, que trava a saída de produção ali no final da célula? Então, qual é o gargalo? Aí você tem que controlar o gargalo. Tem um clássico, né? Livro clássico. Se você trabalha com planejamento de produção, materiais, demanda ou abastecimento, você tem que ler a meta. A meta. É um livro, é um romance de uma pessoa que está lidando com uma manufatura cheia de gargalos. E ali que tem, explica sobre restrições, sobre gargalos, enfim, explica muita coisa, vale muito a leitura desse livro. Então, numa célula, eu estou falando sobre pontos de controle, né? Numa célula, você tem que saber controlar qual é o gargalo e qual o volume de produção que está saindo ali da célula, qual o output ali da célula. Você tem que saber controlar isso. Só essas duas coisas. Então, saber onde colocar o controle e por que ter o controle é fundamental. E aí você só vai conseguir fazer isso se você conhecer sobre os sistemas de manufatura. Outro ponto, o sequenciamento de produção é diferente, a forma de controlar os materiais é diferente, a avaliação da demanda é diferente, já falei isso, o controle de demanda é diferente, e tudo isso, tá? Tudo isso que eu estou falando é uma oportunidade imensa para você, como profissional, crescer e se desenvolver. Se você tiver esse conhecimento na mão, você com certeza faz propostas mais inteligentes. Com certeza faz propostas que vão entregar mais resultado. Eu já falei sobre isso lá no começo da aula. Então você precisa conhecer sobre isso. E por que eu estou dando esse intervalo para falar sobre esse ponto? É para você parar, agora que você conhece os sistemas de manufatura, imagina como é o controle para cada sistema. Eu falei, por exemplo, no Job Shop, Open Shop e Dependent Shop. Falei que nestes casos você precisa de um algoritmo de otimização. Agora, pensa você com esse conhecimento. Pensa o seguinte: eu tenho um Job Shop aqui na mão. Putz, eu preciso de um algoritmo de otimização. O que é isso? Digita no Google, ChatGPT, qualquer lugar, algoritmo de otimização para Job Shop. Você vai ter mais profundidade, entende? Você vai ter mais conhecimento para você conseguir aplicar e se desenvolver. Então, o fato de você conhecer já muda o seu olhar e já muda o seu olhar para a programação de produção, para o planejamento de materiais, ou planejamento de demanda, ou abastecimento em cada um desses formatos, tá? Por isso que o conhecimento é importante. E aí, o que acontece, tá? Por que é importante? Deixa eu pegar eu vou colocar um exemplo aqui. A aula vai passar de 1h30, tá, gente? Eu estou no final aqui, final da aula, então acompanha, permanece aí, continua aí, mas vai passar de 1h30. Eu já. Aqui, ó, eu vou copiar aqui. Vou copiar. Então, imagine você. Outro ponto. Ó. Eu já deixei de entregar resultado, de me desenvolver por não conhecer o sistema de manufatura. Eu vou falar sobre isso, tá? E aí, quando eu entendi um pouco como tudo funcionava, eu consegui entregar muito resultado. E eu vou contar duas histórias aqui para você entender. Por que ele não aceita o pra? Será que o pra não é uma palavra? Enfim. Para você entender. Para óbvio que não é uma palavra, né? Eu fiz uma brincadeira aqui, né? É meio informal. Mas é o seguinte, tá? Eu já passei por vários tipos de operação e em algum momento eu não conhecia sistema de manufatura. Não conhecia. E aí eu deixei de entregar resultado por não conhecer. Eu vou entrar em exemplos aqui para você entender. Eu passei por uma operação que ela tinha várias coisas, eu vou falar de 3 coisas. Tá? Tinha uma célula de produção que produzia 7 itens, então um portfólio pequenininho. Eram 7 itens nessa célula de produção. Tinha um outro departamento com 22 máquinas, e aí nesse departamento você tinha essas 22 máquinas dependiam do fornecimento do
insumo, a matéria-prima vinha de uma outra planta, ok? Então 22 máquinas que dependiam dos insumos que vinham de uma outra planta. Aí eu acabei de lembrar que eu não escrevi, mas aí esses insumos eles vinham numa embalagem, né? E essa embalagem, depois de utilizada, ela tinha que retornar para conseguir produzir de novo. Era super crítico esse processo. Então, dependia dos insumos de uma outra unidade. E aí, depois de passar por essas 22 máquinas, os produtos eles iam para outras 3 etapas, outras 3 fases, que eram todos os produtos passavam por essas 3 fases, tá? Então, um produto ele passava pela máquina 1, depois ele tinha que passar nessas 3 fases. Passava na máquina 2, depois tinha que passar nessas 3 fases, e assim por diante. Então, esse era um outro bloco. Aí tinha um outro departamento com 9 máquinas, que também dependiam do fornecimento do material de uma outra fábrica, só que o material que vinha da outra fábrica, ele tinha que passar por um processo, como se fosse uma preparação, era como se fosse um pré-setup, tá? Uma pré-troca. O produto tinha que passar por esse processo para depois fazer o setup, e o setup, a troca ali era muito demorada, e aí tinham outros departamentos, tá? Eu dei só esses 3 exemplos, mas tinham outros departamentos. Qual que é o problema? Eu não entendia de sistema de manufatura, não entendia nada, tá? Nada, nada, nada. Eu conhecia só o modelo de máquina paralela, era esse o modelo que eu conhecia, eu dominava esse modelo, para esse modelo eu conseguia fazer mágica, tá? Como eu falei, eu já era um profissional, mas não era um mestre nas etapas ali. Um modelo eu conhecia muito. Modelo de máquina paralela, conhecia muito, fazia em detalhes, sabia dimensionar a capacidade, fazer projeção de capacidade de produção, dimensionar a necessidade de materiais, entender a projeção de demanda, conectar tudo. Eu fazia tudo isso muito bem. Só que eu não entendia de sistema de manufatura. De sistema de manufatura, tá? E aí, quando eu cheguei nessa operação com vários sistemas, eu perdi a mão, tá? Perdi a mão, porque eu não sabia como controlar. O que eu faço para controlar cada um desses sistemas? Eu devo ter controle ou não devo ter controle? Tá? Eu vou falar uma coisa simples, que eu apanhava demais, mas é muito simples. Vou pegar o exemplo dessa célula de produção com 7 itens. Sabe qual é o nível de controle que eu poderia ter nessa célula de produção com 7 itens? Hoje, tendo conhecimento? Zero controle. Zero. Zero controle. Ah, como assim zero controle? Você pega um Kanban, óbvio que você tem o dimensionamento de capacidade ali da célula, você pega um Kanban conectado ao estoque de materiais, estoque de produto acabado, ok? Então, o gatilho para acionar a produção é esse Kanban, então quando o produto acabado baixa, tem um gatilho, aciona a produção, ok? Claro que isso tem que estar muito bem dimensionado. Dentro da produção, você tem um Kanban de insumos. Então, quando um insumo baixa do volume X, ele aciona o Kanban, que vai acionar a requisição de compra, que vai acionar a compra. Claro que, de novo, tem que estar muito bem dimensionado, porque você tem tamanho de lote, enfim, não é tão simples assim, mas é zero controle. É zero o controle, entende? Só o fato de conhecer isso. Isso é uma célula, e uma célula você controla desse jeito. Entende? Ia ser zero. E aí, para os outros sistemas, a mesma coisa, a mesma coisa, tá? A mesma coisa. E, e em algum momento da minha carreira, eu comecei a entender que as coisas eram diferentes, tá? E aí eu vou falar de uma outra história, que aí nesse caso, não vou te falar que eu conhecia sobre sistemas de manufatura, mas eu entendi que as coisas eram diferentes. E foi exatamente depois dessa experiência que eu contei, onde eu tive muitos problemas. Aí eu fui para uma outra operação e aí eu entendi que as coisas eram diferentes. E o que tinha nessa outra operação? Era um sistema de manufatura em lote, tá? Em batch. E a produção ela era embatelada. Então, vários componentes, tinha produto ali com 100 componentes, 150 componentes. Esses componentes eram colocados dentro de um misturador, misturava e saiu o produto acabado. Okay? Era um processo extremamente simples em embatelada. Qual era a grande dificuldade? Então, o que acontecia nessa produção? Primeiro que atrasava muito a entrega dos produtos para os clientes ficavam bem chateados, para não falar outra palavra. Então, atrasava muito a entrega dos produtos ali para os clientes. E o que acontecia? Tá? Por que atrasava? Você tinha, eu vou simplificar, tá? 5 tamanhos ali de misturador. Então, misturador de 25 quilos, o de 50 quilos, o de 100 quilos, o de 250 e o de 500 quilos. O que acontecia, tá? Como
o produto acabado tinha muitos componentes, às vezes faltava a parte de um componente. Então eu poderia ir lá e colocar o produto para produzir no misturador de 500 quilos, mas como faltava um componente, eu ia lá e produzia 50 quilos. E o tempo para você misturar 500 quilos era o mesmo de misturar 50 quilos. Colocou os componentes ali, tem que misturar por 1 hora e meia. Misturava 1 hora e meia e acabava a produção. Era tão simples quanto isso. Então, era ao mesmo tempo. 1 hora e meia para fazer 500 quilos e uma hora e meia para fazer 50 quilos. Se você tinha falta de componentes o tempo todo, o que acontecia? Você usava mais o misturador pequeno, o misturador grande ficava ocioso e aí a sua produção era baixa, muito baixa. Então, esse foi o primeiro entendimento. O processo de compra de matéria-prima é crítico. E aí, 70% dos materiais eram importados, eram críticos, parte dos materiais vinha de um hub na Europa, enfim. Bem complexo o processo, mas a primeira etapa é resolver o planejamento de materiais, para que não exista mais essas faltas. Resolvido o planejamento de materiais, o que aconteceu? A gente passou a usar mais os misturadores grandes. E o que aconteceu? Naturalmente, recorde de produção um mês, recorde de produção no outro mês, é, pedidos não atrasavam, enfim, problema resolvido, mas por um entendimento de como funciona o sistema de manufatura. Se eu não tivesse conseguido identificar isso, como funciona desse jeito, tá? Então esse é o ponto crítico. Então deixa eu resolver esse ponto crítico, depois eu vou para o outro. Se eu não tivesse resolvido isso, ia estar lá com um monte de atraso, volume de produção baixo, custo de produção alto. Óbvio que o custo de produção diminuiu, né? Porque é a mesma mão de obra que, ao invés de produzir 50 quilos, produziu 500, então o custo de produção ali é 1/10, tá? 1/10 do que seria. Então, fundamental você conhecer o sistema de manufatura para conseguir tomar esse tipo de decisão. Então, essas são histórias que você pode estar vivendo. Você pode conhecer você pode já ser um profissional da área, conhecer um sistema de manufatura, mas você pode cair numa operação que tenha outros sistemas de manufatura e você tem que conhecer sobre isso. E aí você pode ter perguntas, né? Dúvidas. Mas onde eu trabalho ninguém vai querer fazer mudança. Enfim, esse talvez seja o seu primeiro pensamento aí. E, o outro pensamento, eu não tenho tempo para pensar nisso porque eu estou o tempo todo apagando incêndio aqui. Primeiro ponto, você tem que esquecer esses dois pensamentos, tá? Você tem que esquecer esses dois pensamentos, porque isso vai travar o seu desenvolvimento e eu tenho certeza, tá? Certeza. Por que é importante você absorver conhecimento? Porque quando você absorve esse tipo de conhecimento, você começa a ter um olhar do todo. Eu tenho certeza de que com o conhecimento certo, com o olhar do todo, você vai saber fazer a proposta certa, tá? E aí, com a proposta certa, você faz as mudanças certas e colhe os resultados. Com a proposta certa, você consegue convencer as pessoas de que esse é o caminho, de que essa é a mudança que precisa acontecer. Com a proposta certa, mas você só consegue fazer a proposta certa se você tem o conhecimento para fazer isso. Se você não tem o conhecimento, você não consegue fazer a proposta certa. E sobre não ter tempo, eu vou pegar o exemplo da célula que eu falei, tá? Eu também não tinha tempo. Também não tinha, era uma bagunça. Mas por quê? Porque eu não conhecia sobre isso. Eu não conseguia enxergar a possibilidade de colocar um Kanban simples para o produto acabado, um Kanban para os insumos. Isso ia economizar muito do meu tempo. Eu não conseguia olhar para os outros sistemas de manufatura e entender onde eu colocava os pontos de controle para que eu tivesse mais tempo, para que eu não precisasse ficar olhando para tudo. E você também pode fazer isso. Então, esse ponto aí de não tenho tempo e as pessoas não querem mudar, esquece esses dois pontos, porque com conhecimento você vai vencer esses dois pontos sem problema, tá? E aí, eu vou fechar agora 1h33, 1h32, dependendo de como eu editar essa aula. E aí eu vou retomar um ponto importante para fechar a aula, tá? Primeiro, tá? Antes de entrar nisso, se você assistiu até aqui, mega parabéns, tá? Putz, mega parabéns mesmo, porque eu sei que é chover no molhado, né? Como diz a expressão, mas é chover no molhado é falar que você tá de parabéns. E você é 1 em 100, tá? 1 em 100 profissionais que assistiu até aqui. 1 em 100, tá? Não tem dúvida, se não foram 1 em 1000 que assistiu até o final. E eu tenho certeza de que você vai crescer e se desenvolver se você fizer isso constantemente. Então, não tenho dúvida disso. Porque o conhecimento
Eu sei que eu vou repetir o que eu falei, mas essa parte é importante. O conhecimento aumenta a sua capacidade de argumentação e aumenta a sua entrega de resultados. É o conhecimento que faz isso. É você viver ali o conhecimento, conhecimento, conhecimento. Isso muda completamente. Eu só estou aqui explicando para você e argumentando, explicando, porque eu consegui absorver boa parte do conhecimento. Claro que eu não conheço todas as coisas, mas eu consegui absorver boa parte do conhecimento e eu sei onde buscar, tá? Eu sei como conectar os pontos, eu sei onde buscar o que falta de conhecimento para conseguir resolver algum problema nessas áreas. Então, você que está até aqui, super parabéns. E aí, agora, tá? Agora é o ponto. Você pode, tá? Nesse momento, eu só vou fazer o fechamento da aula, mas nesse momento você pode colocar ali. Eu assisti até o final. Coloca nos comentários, eu assisti até o final. E aí, se inscreve no canal, deixa sua pergunta, ativa as notificações ali no sininho. Clique em gostei se você gostou, se isso te ajudou de alguma forma. E deixa eu retomar aqui o final da aula. Eu vou ficar aqui grande aqui. Agora o fechamento da aula é importante eu ficar assim. Qual que é o jeito errado, tá? De olhar para isso? É o final da aula. O jeito errado é achar que existe só um modelo de operação. E aí você pode estar míope em relação a isso, achando que existe só um modelo de operação. Não existe só um modelo de operação. Já falei ao longo da aula aqui que tem vários modelos, várias formas de controlar, problemas diferentes, situações diferentes. E aí você precisa conhecer do todo para você conseguir tomar a decisão certa. Então não tem só um modelo de operação. Esse é o jeito errado, tá, de olhar. E aí um outro ponto errado é imaginar que você está numa operação, você está conseguindo entregar resultado, apesar de que quanto mais conhecimento você tem, pior é para você. Por quê? Tem um lado pior, o lado ruim da coisa, né? Porque quanto mais conhecimento você tem, mais você percebe que dá para entregar mais resultado. Então, você pode estar numa operação hoje, tocando aí planejamento de produção, materiais, demanda e abastecimento, imaginando que está entregando muito resultado, mas o conhecimento vai te fazer ter um outro olhar. Mas vamos supor que você esteja numa operação que você está conseguindo entregar resultado. Isso não significa que está tudo bem, porque você pode estar lá na etapa de profissional. Você domina aquele pedaço ali, aquele lugar. Mas em algum momento você pode cair numa operação que tem um outro sistema de manufatura, uma outra necessidade de controle, um outro formato de controle. E aí, se você cai nesse tipo de operação sem o conhecimento, e não que você precise conhecer o detalhe de como funciona, como que eu controlo e tal, não. Você precisa, pelo menos, saber que existem outros sistemas de manufatura. Só de saber que existe um outro modelo, você já é diferente, já começa a ter um olhar diferente. Só de saber que existe outro modelo. Você tem um olhar diferente ali. E, e aí, consequentemente, se você tem esse olhar diferente, seu olhar é mais crítico. E aí você vai buscar mais conhecimento para conseguir entregar resultado. Então, de novo, as formas de decisão são diferentes, a forma de organização é diferente, a forma de controle é diferente, você precisa saber disso. Eu vou fechar aqui a aula. De novo, parabéns para você que assistiu até o final. Mega parabéns, de verdade. Mega parabéns. Cansa. Uma aula que dá uma aula de quase 2 horas. Cansa, tá? Cansa falar, explicar, mas é muito bom saber conseguir organizar esse conteúdo e passar para você. Muito bom. E essa é a primeira aula. Primeira aula. Você quer assistir até o final? Escreve de novo. Eu assisti até o final. Primeira aula de muitas, de muitas. Se você já assistiu alguma outra e está voltando nessa que é a primeira, você já deve ter visto outras aulas. E você sabe que tem conhecimento, tem muita coisa para você poder aplicar, colocar no seu dia a dia e se desenvolver como profissional. E obrigado se você assistiu até o final, obrigado mesmo. Coloca nos comentários, clique em gostei, coloca uma pergunta nos comentários, coloca se você gostou ou não gostou da aula, o que precisa mudar. De novo, primeira de muitas. Vamos em frente. Boa sorte para você como profissional na área. Boa sorte mesmo, tá? Boa sorte. E não esquece, tá? Grava, na verdade, grava o que eu falei lá no começo, tá? É o ar. É o ar. É tipo o ar que você respira. Argumentação e resultado. Essas duas coisas vêm com conhecimento. Então,
continua absorvendo os conteúdos aqui, continua indo atrás desse conhecimento para você crescer e se desenvolver. Eu tenho certeza de que isso é base para você conseguir ganhar mais no futuro, para você ser promovido, para você conseguir uma oportunidade diferente, ou para você que entrega consultoria, que vende consultoria, para você resolver os problemas aí dos seus clientes que precisam de melhorias aí no planejamento de produção, materiais, demanda ou abastecimento. Eu sou Marcelo Alonso, final da aula aqui, um abraço para você e até a próxima aula. Tchau, tchau, até mais. Deixa eu, vou parar o vídeo aqui, ó. Tô olhando pro lado para parar o vídeo.